Senhor, que o Senhor possa repreender, meu Pai, toda inquietação, tudo aquilo, meu Deus, que tentar atrapalhar o teu filho, de ministrar a tua palavra nesta noite, que venha cair por terra. Pai, continua sendo com o teu servo, continua, Deus, sendo com a tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos com a certeza da vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E quem concorda diz: amém. Graças a Deus. Receba o nosso pastor com a salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Quantos vieram ouvir Jesus falar? Diga amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: deixa Deus falar contigo. Esta noite, uma noite muito importante e feliz para nossas vidas, por estar mais uma vez mais na presença do Senhor. E eu quero glorificar a Deus e ao anjo desta igreja, também agradecer pela oportunidade, pela confiança em me ceder a tribuna, o altar de Deus, para estar falando sobre a palavra de Jesus Cristo aos seus ouvintes. Ele já falou o meu nome, eu sou o pastor Jailson, esposo da pastora Andréa, pai de Darlan, de Débora e avô de Levi. Minha esposa, mas minha filha até gostaria de vir, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas da próxima eu creio que ela virá conosco a este lugar, a adorar Jesus com esse povo lindo. Amém, irmãos? Então eu louvo a Deus por estar aqui, na casa do Senhor, conhecendo mais uma partícula do povo de Deus, que vai morar no céu. Tem alguém aqui que vai morar no céu, irmãos? Aleluias. E congrego na Igreja Batista Missionária Visão Profética, onde estou ali pastoreando na igreja da Glebacê, ali em Camaçari, na sede, no bairro da Glebacê. E tive a felicidade de conhecer esse homem de Deus, essa mulher de Deus, essa família maravilhosa, há muitos anos atrás, há mais de 15 anos já, nós conhecemos, e sinto-se honrado. Muito obrigado, Davi, por me ceder, esse convite para estar aqui junto com os irmãos. Amém? Tá, muito obrigado. Sem muita delonga, abra as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 33. É um versículo conhecido de muitos, onde nós já ouvimos muito falar sobre esse capítulo e esses versículos que vamos ler. Mateus 6, 33. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga: estou procurando. Graças a Deus, a escola bíblica aqui está em alta. Que Deus abençoe o professor da escola bíblica dominical. Leamos então a palavra do Senhor, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, sempre eu tenho o costume de falar lá na congregação o seguinte: olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não fale comigo agora, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Porque Deus é educado, sabe, irmãos? E Ele não interrompe uma conversa. E se você estiver conversando com alguém, Deus não vai falar com você. E eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite para ouvir Deus falar. Eu não saí de lá de Camaçari para falar aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Deus quer falar com a igreja.
E se Deus quer falar com a igreja, Deus precisa da sua atenção. Então não deixe que nada roube esse momento, só apenas alguns minutinhos. Mas eu sei que serão minutos de grande importância e de grande valia, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar conosco. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para esta igreja nesta noite. Eu perguntei ao pastor Davi, qual é o tema? Ele disse, pastor, é livre, nós temos um culto de cura e libertação, mas o tema é livre. E eu recrutava em Deus a ministrar essa palavra, mas essa palavra falou muito forte ao meu coração há alguns dias, e eu venho buscando entender o que Deus quer falar a respeito desta palavra. E Ele falou através dessa palavra ao meu coração que não são algumas coisas, são todas as coisas. Então eu não tenho um limite em receber aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o seu reino, e o quê? E a sua justiça, e todas as coisas. Ele disse alguma coisa ou todas as coisas? Eu não sei do que você está precisando, mas Deus vai lhe dar além daquilo que você está pedindo ou pensando, porque Deus é poderoso para dar todas as coisas, e Ele quer acrescentar isso em nossas vidas, mas Ele requer que a gente coloque Ele em primeiro lugar. E eu tenho uma notícia não muito boa para você, de exemplo de pessoas que infelizmente não colocaram Deus em primeiro lugar, e teve algumas atitudes erradas, caminhos tortuosos, e que trouxeram danos para as suas vidas, e que prejudicou na sua caminhada. Ao abrir o culto aqui, eu vi a irmã dizendo que estreita é a porta que leva à salvação, mas larga é o caminho que leva à perdição, e muitos não querem andar pelo caminho estreito, porque exige de nós sacrifício, exige de nós obediência, e nós precisamos entender que o que Deus tem para nós não são coisas terrenas, mas coisas dos céus, e nós não devemos colocar as coisas da terra como prioridade em nossas vidas, mas infelizmente nós buscamos tantas as vezes as coisas daqui da terra, que deixamos Deus para segundo plano, e essa não é a vontade de Deus. Portanto está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós não devemos estar perdendo tempo em buscar as coisas terrestres para nossas vidas, sendo que Deus tem a dos céus e também a da terra para a gente. Não é que a gente não possa ter, mas que nós não podemos priorizar em nossas vidas as coisas dessa terra, que são perecíveis e que vai perecer, que vai acabar, mas a dos céus são eternas. Quantos querem aqui as coisas do céu? Levanta a sua mão para cima e dá glória a Ele, porque dele e por Ele. E aí eu buscando em Deus, procurar saber as pessoas que deixaram Deus para segundo plano, e eu vou dar alguns exemplos. A mulher do fluxo de sangue, talvez ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas só que ela não quis buscar o caminho de Jesus estreito para a sua vida, porque talvez tinha algo que ela era apegado, e a Bíblia diz que ela saiu com esse problema de hemorragia por 12 anos, e a Bíblia diz que ela gastou toda a sua renda com os médicos, sim ou não? Então, quando ela não tinha mais solução, foi que ela foi buscar a Jesus para ser curada.
Enquanto ela tinha recurso, ela dizia: eu não preciso de Jesus. Enquanto ela tinha dinheiro para pagar os médicos, ela não procurou a Jesus. Mas por ela não procurar Jesus, os médicos não puderam trazer a cura para aquela mulher. Mas aqui nessa noite é diferente. Talvez você tenha até recurso, mas você sabe que o seu dinheiro não compra, mas só Jesus pode te dar. E por isso você veio nesta noite, e eu já quero profetizar a cura de Deus sobre aqueles que estão enfermos. Talvez você não esteja, mas você está orando por alguém que está em casa. Talvez não esteja alguém em casa, mas você está orando por alguém que está no hospital, e eu tenho certeza que a cura chegará neste lugar. Meu Deus. Enquanto ela ficou sabendo que já tinha acabado todos os seus recursos, que estava excluída da sociedade, ela ouviu falar que Jesus ia passar por aquele lugar. Imediato essa mulher pensou: se eu conseguir tocar apenas nas suas vestes, serei curada. O problema que o ser humano tem é tentar lutar com suas próprias forças, buscar os seus meios para encontrar a sua solução para os seus problemas. Mas Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando essa mulher entende isso, no seu momento de sofrimento, ela vai até Jesus, e todos já sabem que aquela mulher, em apenas tocar em suas vestes, ela foi curada. Às vezes Deus não quer que você gaste os seus recursos, Deus quer que você tenha fé. Mas às vezes Ele permite que tudo que está em suas mãos saia, porque você está dando prioridade aos que você tem, e não a Ele que pode dar. Então, quando ela entendeu esse negócio, ela buscou a Ele com toda a fé. E Jesus disse: olha, alguém me tocou. E os discípulos olham para ele: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor fala que alguém te tocou. Ou seja, os discípulos estão dizendo: não tem como não tocar no Senhor, a multidão é grande. Mas ele disse: mas quem me tocou, tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aqui pode ter até uma multidão, mas se todos não tiverem na mesma dimensão que aquela mulher teve, nem todos vão sair curados. Mas aquela mulher, ela veio com fé, com determinação, que se apenas tocar nas suas vestes, sereis curada. Quem quer tocar em Jesus aqui? Quem quer tocar em Jesus aqui? Tenha certeza que Jesus está na casa. A Bíblia diz ainda mais que um cego de nascença passou pelos escribas e os fariseus buscando a cura, e foi rejeitado por eles. Mas a Bíblia diz que quando ele buscou a Jesus, Jesus o curou da sua cegueira. Eu vejo, irmãos, que quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, aflições e tribulações em nossas vidas, nós tomamos atitudes erradas, impróprias, incorretas, que vai nos trazer consequências, muitas das vezes irreversíveis. Nós temos que parar, não ficar como os loucos desesperados, porque tem uma promessa aqui, que essa promessa, ela se cumpre nas nossas vidas. A gente precisa entender que tudo que Deus falou, Ele cumpre. E a Bíblia diz no livro de Isaías que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, que Ele tem o poder para curar e libertar. Mas quando nós estamos de cabeça quente, nós esquecemos o poder que está sobre o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele cego. A Bíblia diz que Saul, em momento de desespero, procurou uma vidente.
E quantas vezes nós também se comportamos como tais. Muitas pessoas, eu não sei se aqui conhecem, mas eu lembro, Davi conhece, o pastor Davi conhece, a sua esposa, por morar lá na sede, que tinha um médico chamado Dr. Severino. Esse médico era o médico mais conhecido da região, e todo mundo buscava ele, e tudo que ele mandava as pessoas fazer, as pessoas faziam. Eu não sei se aqui tem pessoas que, quando passavam por alguma situação, procuravam Pai Zé, Pai João, Mãe Maria. Não sei se aqui tem, mas lá onde eu moro, tem pessoas que vão atrás dessas pessoas, por não ter conhecimento e entendimento do poder que está sobre o nome de Jesus. Mas porque para entrar, irmã, no reino dos céus, para passar pela porta estreita, Jesus exige de nós obediência e sacrifício, para que a gente possa deixar algumas coisas em nossas vidas, para que a gente possa alcançar os nossos sonhos e nossos objetivos. Mas às vezes nós estamos tão preocupados em servir, muitas das vezes, que a gente rejeita a buscar Jesus em primeiro lugar. A gente faz meia volta até chegar em Jesus, quando nós já não temos mais solução. Às vezes o viciado que precisa de uma libertação, ele vai no centro de recuperação, ele vai em João, vai em Maria, mas não vai em Jesus. Pode ver e observe que muitos vai no centro, vai na clínica de recuperação, paga um absurdo por remédio caríssimo, para poder se libertar, e não consegue se libertar, porque a libertação só tem em Jesus. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos livres em Jesus tem aqui? Mas nós temos que buscar a Ele, nós temos que se chegar a Ele. Outro exemplo, a Bíblia diz que o jovem rico buscava a salvação, e ele vai até Jesus, e fala para Jesus: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Jesus disse: olha, vende tudo o que tem, e dá aos pobres, e me segue. Imediatamente a Bíblia diz que ele entristeceu a sua face, e voltou. Infelizmente eu não posso dizer qual foi o fim deste jovem, porque a Bíblia não me dá respaldo para isso, mas eu posso fazer uma conjectura aqui na minha mente, que esse jovem perdeu a sua salvação, porque o interesse dele não era ser salvo, o interesse dele era ter a riqueza. E a Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro, e o tesouro dele estava na riqueza e não em Jesus. E o que nós devemos fazer é priorizar Deus em nossas vidas, buscar Jesus com toda a nossa intensidade, saber que Jesus curou ontem no passado, cura hoje no presente e curará futuramente. A minha solução, a sua solução está em Jesus, não nos homens. A intensidade da busca das coisas materiais palpáveis é enorme, que nos tira, que nos distrai, que não deixa nós focar no alvo, que é Jesus. Jesus, ele não parou de trabalhar. Jesus, ele ainda continua fazendo os milagres. Nós que paramos de crer. E nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. Nós precisamos voltar a orar, a acreditar que a oração tem poder e traz resposta de Deus para nossas vidas. O quanto Jesus quer fazer por mim e por você. E nós se distanciamos de Deus todos os dias, quando nós não damos mérito a Ele, buscando as coisas aqui desta terra. As coisas seriam diferentes se os nossos pensamentos tivessem voltado para os céus. Mas infelizmente, muitos de nós, que eu não vou generalizar,
Eu sei que tem muitas pessoas que buscam a Deus, que fazem a vontade de Deus, tem interesse de estar na escola bíblica, tem interesse de estar no círculo de oração, tem interesse de estar nos cultos oficiais da igreja e nos departamentos, mas já tem outros que dizem, tenho que ir para a igreja. Vir à igreja hoje está sendo praticamente uma obrigação do que um desejo de adoração. Alaia, ceia, andar com manácia, alava, sandaramanas. A nossa geração está de incrédula, gente. Nós diminuímos a atuação do poder de Deus na face da terra, por conta das nossas iniquidades, com os pensamentos iníquos. A Bíblia diz que a gente tem que deixar esse pensamento e voltar ao primeiro amor, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Todo cuidado é pouco. Hoje muitas pessoas estão evitando de pregar a verdade que liberta, para ver as igrejas cheias. As pessoas estão estragando a igreja, porque estão falando o que o povo quer ouvir, e não aquilo que Deus quer falar. E Deus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. A glória, a honra, o louvor e a majestade sempre será dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Um dia desse, meu pastor Davi, um diácono que congrega comigo, chegou até o pastor presidente e disse, pastor, vou te dizer um negócio. Ele disse, diga. Pastor Jair só dá de pau de quina nos irmãos lá. Aí eu olhei para ele e falei para ele, ô irmão, o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro disse para Jesus, Senhor, a multidão está se dispersando, porque a palavra foi muito dura. Aí Jesus olhou para ele e disse, e tu, Pedro, para onde tu vai? Ele diz, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Sabe por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Jesus viu que a multidão estava indo atrás, pelo que ele tinha para dar. Eu vou repetir para ver se você dá glória. Jesus falou aquilo para Pedro, porque Jesus sabia que o povo só estava indo atrás dele, porque ele tinha para dar. Provavelmente no sermão, Jesus estava dizendo, aquele que não deixar pai e mãe, não é digno de mim. Aquele que adulterar, não vai entrar no céu. Aquele que pega emprestado e não devolve, não vai entrar no céu. Aquele que cobiça o que é dos outros, não vai. Tinha um bocado, irmão. Eu estou imaginando ele dizendo, quando pegaram aquela mulher no ato de adultério, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todo mundo se dispersou. Eu imagino que Jesus estava falando uma dessas coisas, porque uma coisa é você falar, outra coisa é tocar naquilo que você mais quer. Tem pessoas que estão aninando o pecado e não quer ser liberto. Quando a palavra vem de libertação, diz, ainda bem que o irmão fulano não está aqui, mas Deus não queria falar com o irmão fulano não, Deus quer falar comigo e com você, que está aqui nessa noite. Alaia, sei, de calabas. Entende? E para a gente gerar a salvação, a libertação, a cura, nós temos que deixar os trapos de imundície. E para poder você deixar o trapo de imundície, você tem que buscar as coisas do céu, a justiça de Deus. E nós sabemos que o próprio Jesus diz, eu vim a esse mundo trazer espada e não paz. Porque as pessoas estavam preocupadas, dizendo que Jesus vai acabar com tudo aqui, nós vamos viver de maravilha. Ele disse, não, eu vou trazer a espada, para vocês lutar, guerrear, para que você possa encontrar as moradas celestiais. O problema é que
Nós, como seres humanos, estamos acostumados a viver com as coisas que vêm nos trazer bel prazer, o que vem alegrar e formosar o nosso coração, o nosso rosto. Quando aperta a fenda, quando puxa o cinto, ô pastor, não vai dar para me congregar aqui mais não. Por quê? Porque eu vi isso, porque fulano deu indireta no microfone, porque o irmão da cantina me cobrou. Pô, então pague, não quer ser cobrar, pague. Tem que andar na linha, para entrar no céu, para receber cura, para receber libertação, precisa estar na direção. As coisas não é como a gente quer, mas sim como Ele quer. E hoje eu digo, sabe o que? Que a gente precisa ser curado não da carne, mas sim da alma e do espírito. Tem muita gente enferma espiritualmente, com as almas delicadas, com as emoções na flor da pele, e não pode falar nada que se inflama. E o quanto Jesus sofreu, o quanto Ele padeceu, para que nós pudéssemos estar aqui. E a Bíblia diz que Jesus foi como uma ovelha muda, não reclamou, não murmurou. A Bíblia diz que Ele foi até o fim, e não negou a vontade do Pai. Você quer libertação? Entra na direção. Você quer cura? Busca quem pode curar. Porque Deus, Ele não parou de fazer milagre. E eu acredito que tem milagre para esta igreja. Jesus reina nesse lugar. Andaraia sei, calamanto. Andaravassandarácia. Há uma glória de Deus sobre este lugar. Essa igreja é diferente, viu, irmãos? E a Bíblia diz que a gente tem que ser isso, diferente dos que servem e dos que não servem. Nós temos que entender que o poder está sobre Ele. É Ele que tem poder para curar e libertar. E a libertação e a cura vem quando a gente busca Ele com toda intensidade. Ele diz: chegarás a mim e eu chegarei a vós. E tudo que me pedir crendo, eu concederei o desejo do teu coração. Aí nós temos que entender e fazer uma limpeza. O que é que está dentro do nosso coração? Ódio, rancor, falta de perdão. Não vai ser curado não. Perdoa quem tem que perdoar. Tira essa mágoa do coração, porque Jesus quer transformar sua vida hoje. Jesus quer mudar o quadro da sua história hoje. Mas tem mínimas coisas que impedem o operar de Deus sobre nossas vidas. Enquanto nós não se submeter à vontade de Deus, nós vamos viver essa vida raquítica, medíocre. Enquanto Deus quer fazer todas as coisas em nossas vidas, mas dá lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar na vida. Pega essa chave, que Ele não é invasor, e diz: entra, Jesus, com a pá que limpa. Anavaço e decalabaço. Faz uma limpeza em mim, porque Jesus não vai trazer nada santo para que está impuro. Jesus quer pureza. Ele diz: quem é santo, se santifique-se mais. Quem é limpo, se limpe-se mais. A vontade de Deus não é ver ninguém em miséria. A vontade de Deus não é ver ninguém em fracasso. A vontade de Deus não é ver ninguém enfermo e nem preso. A vontade dele é libertar os cativos, é dar vista aos cegos, a curar os feridos.
Mas nós temos que buscar primeiro o seu reino. Deixe as preocupações e busque o reino de Deus. Eu tenho certeza e faço prova disso. Se você fazer a vontade de Deus e nada acontecer, eu deixo de servir esse Deus. Mas tem que se enquadrar na vontade dEle. Nós erramos. Nós pecamos. Mas o melhor de tudo é quando nós se arrependemos de coração e damos lugar para Ele trabalhar em nossas vidas. Porque ninguém vai morrer santo. Todos nós vamos morrer pecadores, mas buscando a santidade. A gente não pode deixar as coisas desse mundo nos aprisionar. A lascívia, a prostituição, a bebedice, a mentira, o engano. Nós não podemos ficar presos a essas coisas, porque essas coisas vão nos levar ao inferno. Nós temos que buscar os céus e deixar de praticar as coisas erradas da terra. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Vocês vieram aqui, escreveu, colocou numa caixinha que foi em um vasozinho aqui, seus pedidos. Mas ainda antes que você pensasse, Deus já sabe o que você ia escrever. Ainda que você pensasse, Deus sabe do que você está precisando. E muitas das vezes, o meu pensamento, o seu pensamento não é o pensamento de Deus. Às vezes o meu pedido que eu quero para mim, não é o que Deus quer para mim. A Bíblia diz que tem coisas que parecem ser boas aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é caminho de morte. Às vezes a gente questiona a Deus, por que eu não? Porque o que Ele tem para você é diferente do que tem para o pastor Davi. O que Ele tem para mim é diferente do que Ele tem para o baixista. Deus, Ele trata cada um de maneira diferente. Mas nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente se fala de libertação, irmãos, e vem buscar, é para que a gente venha motivar a fé dos irmãos no culto de libertação. Mas eu acredito que não era nem para ter culto de libertação, não era nem para ter culto de cura, era para a gente entender que nós viemos aqui para adorar, não para pedir, porque o que Deus tinha para dar, Ele já deu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Você é contra, pastor, o culto? Não sou contra, porque tem pessoas que têm que ser motivadas, porque não tem força sozinho. Mas a gente só vai se libertar quando a gente quiser. Você pode vir para 10 cultos, se tu não abrir o teu coração, Deus não vai invadir. A mulher passou, foi 12 anos, um fluxo de sangue, não poderia ter ido logo? Mas não, vou gastar primeiro com os médicos. Eu tenho recurso, eu vou pagar. Porque tem pessoa que tem sapato alto, irmão. Acha que crente é pobre, miserável. Mas não é não, crente é rico. Mas os ricos, foi o que Jesus disse, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico. Aquela mulher era, rica. E ela não queria servir a Jesus porque achava que o seu dinheiro poderia comprar tudo. Se não comprou nem a hemorragia, imagine a salvação. E a Bíblia diz que ela gastou tudo. Ela não tinha pouco dinheiro não, irmão. Ela não tinha pouco dinheiro não. Olha, para mim, Jesus vai em encontro ao cego que já, ou o paralítico que já tinha 38 anos. Jesus pergunta para ele, o que é que você quer? Jesus já queria curar ele, sabe o que ele disse? Eu quero ser curado, mas todas as vezes que o tanque, o anjo desce, a água se movimenta, vem outro na minha frente. Gente, ele estava diante daquele que poderia curar.
A mesma coisa está eu e você esperando a água se movimentar para ser curado. Jesus está aqui e quer te curar, e você está esperando o culto para poder ser curado. Jesus disse: pega o teu leito e anda. Eu imagino, não está escrito na Bíblia, que ele ficou imaginando como é isso. Porque para ser curado tem que cair no tanque. Me ajude aí, obrigado, irmão. Cair no tanque, mas sempre chegava um na frente dele e se jogava. Jesus disse: é simples. Jesus está dizendo para ele: só tenha fé, rapaz, acredite. Pegue a tua cama e ande. É fácil. Não precisa chegar no culto de terça-feira às 19 horas para você ser curado. Na sua casa, aonde você estiver, Jesus, eu creio que o Senhor ainda cura. Eu não vou de calabachandarácia, eu não vou esperar não, me cura. Aí Jesus pode te perguntar algumas coisas, se é que tem intimidade com Deus para ouvir Jesus falar. Porque às vezes a cabeça está cheia de tantas coisas que nós nem ouvimos Jesus falar. E Jesus está dizendo: pega o teu leito e anda. Jesus está dizendo: as algemas já estão quebradas, as portas das cadeias já estão abertas. Foi assim com Pedro, a igreja orava, Jesus visita Pedro através do anjo e fala com ele, para ele levantar, cingir os lombos, pegar a sua capa, o seu cinto e sair. Mas só que se você for ler o texto, Pedro ele estava algemado nas mãos, nos pés, e tinha um quarteto de guarda e as portas fechadas. A Bíblia diz que imediatamente ele se levantou e saiu. Quem abriu a porta? E cadê os guardas? Sabe o que eu estou aprendendo, estou dizendo para você aqui? Aquela prisão que você está vivendo, não sei se é financeiramente, se é porta fechada, Jesus está dizendo: eu estou abrindo porta, só você ir. Se a gente não crê no que está escrito, porque nós estamos vivendo? Porque é por fé que nós vivemos, não por vista. E eu encerro dizendo para você nessa noite: quem você tem priorizado? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: quem é a sua prioridade? A minha prioridade hoje é Jesus, e a sua? Eu digo com vocês com certeza, irmão, de uma pessoa que está aqui. Davi já conhece o meu testemunho, e um dia eu tornarei, se assim Deus permitir, a contar o testemunho aqui, a qual a sociedade dizia: não tem mais jeito, esse já era, não vai chegar aos 18, para a glória de Deus, eu estou com 43, já sou avô, para a glória de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, pastor Davi, glórias seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.